Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, internautas que nos acompanham honrosamente todas as semanas em nosso canal da ANAB. Hoje, dia 7 de agosto de 2023, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, quando são 20 horas e 30 minutos pontualmente, doutor Domingos. Queremos saudar nossos presidentes, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma no X, Twitter. Jornalista, advogado Dr. Domingos da Paz, jornalista do Dr. Carlos Martins e todos os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira. Vamos dar as boas-vindas à doutora Leonice e vamos continuar a nossa parte introdutória. Nosso site e banco de dados. Acabo de falar com o Felipe, já era para estar no ar, né? O nosso Matheus. Matheus Felipe, né? E nós estamos comentando o status nessa questão, em razão de que ele hoje era para estar definitivamente no ar. Mas ele acabou de me dizer que ainda tem alguns reparos a serem feitos antes de colocar no ar. Ele quer conversar com a diretoria da ANAB, né, para mostrar a estrutura do site, se tiver que fazer alguns ajustes para serem colocados antes de colocar no ar, para depois estar já tudo ajustado. Então, entre hoje parece que ele vai subir alguns dados importantes para o site, aquilo que pode ir. Mas aquele negócio de acesso a afiliados, geração de senhas, de login para entregar para os presidentes, isso talvez seja expedido até o final da semana. Mas o site já está alimentado, já estamos com dados bastante interessantes que irá ao ar. E o detalhe mais curioso também é que o banco de dados também está concluído. Nós pedimos, inclusive, para que o Matheus não colocasse no ar ainda, porque nós queremos fazer uma análise pontual de cada passo, quando você clica lá na hora de buscar dados, para que não seja dada nenhuma informação, principalmente com dados pessoais que não podem ser divulgados. Com relação à ADI 7409, a demanda continua para a decisão com o ministro Cássio Nunes. O que chama a atenção, que é que agora voltou, obviamente, hoje dia 7, né, 7 de agosto, mas é que tem uma tutela antecipada requerida em termos de liminar, para que houvesse alguns efeitos antecipatórios, mas ainda não tem provimento algum relacionado à decisão com relação à ADI 7409. Então vamos aguardar. Isso a qualquer momento deve sair um pronunciamento, uma decisão do ministro Cássio Nunes. Queremos também informar que a doutora Aldenora Batista Pires, nossa digníssima presidente regional da ANAB do Rio de Janeiro, ela mantém um evento que ela anuncia hoje. Eu quero ver se nós podemos aqui mostrar para vocês, que ela está promovendo um curso de extensão, né, como pode ver na tela, um curso de extensão com 6 vagas disponíveis na área previdenciária, penal, direito do consumidor, conciliação, e mais como montar o seu escritório online. Eu acho que a tendência daqui para frente vai ser isso, né, doutores? O escritório online, hoje aquela coisa física de mega escritórios, talvez seja para empresas, né, mas nesse ambiente eu acho que a tendência dos profissionais da sociedade de advogados, né, talvez ocorra em prédios, né, mas a grande expectativa daqui para frente vai ser as sociedades relacionadas a cada um operando de seu escritório, da sua casa, enfim, não tem mais espaço para locação de grandes e mega escritórios. No tocante aos nossos eventos, as atividades, é isso. No estado do Rio de Janeiro. Aliás, a doutora Aldenora tem realmente dado grande importância para os cursos de extensão, promoção da união, assim como o PIOI, agora também no estado do Pará, com o nosso presidente lá, o doutor Antoniel, promovendo os eventos, encontros na Bahia, sobretudo com o nosso presidente, doutor Fábio, e toda a sua equipe, né? O estado de São Paulo também andando muito bem. Aqui no Rio Grande do Sul estamos organizando também uma grande estrutura. Portanto, parabéns, Rio de Janeiro, parabéns, doutora Aldenora.
E os contatos com relação a esses eventos e do curso podem ser realizados por meio da doutora Aldenora, né? Está lá embaixo o telefone, 21 96848 9793. Vou repetir, o telefone código 21 96848 9793. Aí a doutora Aldenora nos brinda hoje com essa informação belíssima de uma iniciativa da ANB Rio de Janeiro. Com relação ainda às atividades da ANAB, nós hoje fizemos uma outra atividade importante através da Secretaria de Comunicação Social, que encaminhou esta manhã um expediente a um juiz de Portugal, cujo nome vamos reservar para resguardar a sua identidade, denunciando tudo o que aconteceu no Brasil envolvendo o Estatuto da Advocacia Brasileira, a ADI 7409 e a extinção da OAB no Brasil por meio daqueles institutos que já divulgamos bastante. O destinatário prometeu analisar todos os documentos recebidos, que não são poucos, e também pedimos que ele acessasse a ADI 7409 no Supremo Tribunal Federal. Esse rito de denúncias não tem mais limite. Hoje são só mais, não é só mais a ANAB que está denunciando o que se descobriu ao longo dos anos pela pesquisa realizada da nossa equipe de técnicos e pesquisadores da associação. O tempo urge, todos precisamos trabalhar. A vergonha dos exames continua. E o mais incrível de tudo, continua fazendo vítimas. O último exame, esse maldito exame, a última prova da 34ª edição, reprovou na primeira fase 77,1% e aproximadamente 70% na segunda fase. Ou seja, em outras palavras, não passaram mais do que 10% do último exame para poderem receber a autorização para advogar. Nós não podemos mais continuar com essa discrepância. Depois nós já vamos falar sobre isso, por que certas razões acontecem que as pessoas se inclinam ainda a aprovar esse tipo de conduta. Em outras palavras, o filtro foi de quase 90% dos 124 mil inscritos que financiaram os cofres daquela instituição. Pois bem, o tema de hoje é bastante relevante e nós também, além das notícias que nós queremos dar, vamos analisar a questão da independência e autonomia dos nossos advogados. Nós temos, eu só vou mandar o link aí para o Dr. Egídio, né, para que ele possa ingressar no nosso canal, senão o Dr. Egídio vai ficar meio que escondidinho, né? Vamos aguardar o Dr. Egídio também chegar para logo em seguida entrarmos nessa questão do que queremos e o que precisamos para a nossa profissão. O cidadão brasileiro é hostilizado praticamente a sofrer forte artilharia a cada dia que passa. Não pode viver sem o poder, parece que não pode viver sem o poder judiciário. As inverdades, as manobras pela detenção da falsa verdade e do pseudo-poder expõem o cidadão como refém do Estado brasileiro. O Estado entende que o cidadão não pode ficar sem a tutela do Estado. Matéria publicada em 8 de julho de 2014 pelo site Jus Brasil sustenta que o prelúdio impende evidenciar que a advocacia pública encontra assento especial nos artigos 131 e 132 da Constituição Cidadã de 1988. Olha o termo que eles usam, né? A qual qualificou-a como uma, dentre as funções essenciais, a justiça, ao lado, diga-se, da advocacia, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Essa constatação já exala um sectário topológico que a destaca fora de quaisquer dos poderes da República, servindo-se primeiramente como instituição constitucional à parte, aquilo que nós já conversamos antes, eu e o Dr. Robson e o Dr. Domingos, cuja missão constitucional é representar o Estado brasileiro na esfera dos interesses públicos primários e secundários cometidos aos diversos entes estatais, políticos e administrativos. Curiosamente, percebe-se que que se trata da advocacia pública. O que resta, então, para a advocacia privada? No dia 16 de junho de 2015, o Procurador-Geral da República,
Dr. Domingos Janot Monteiro de Barros, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5334, do Supremo Tribunal Federal, onde persegue, veja só, a letra A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.906/94. Exercem a atividade da advocacia, sujeitando-se ao regime dessa lei, além do regime próprio, a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública, dos procuradores e consultorias jurídicas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das respectivas entidades de administração indireta fundacional. B. A interpretação conforme a Constituição do caput do artigo 3º, para entender se tal preceito alusivo apenas aos advogados privados. Então, alguns dias depois da protocolada inicial da ADI 5334, o Procurador-Geral da República substituiu a petição inaugural para, entre outras partes, suprimir as menções à independência e à autonomia da advocacia pública e da Advocacia Geral da União em particular. Ora, que vinculação esse tema afeta aos advogados da ANAB? Voltaremos aos debates da plataforma da ANAB do Telegram. A inclusão da profissão nos diplomas, emitida pelas instituições de ensino superior nos termos do artigo 1º e 2º da Lei 12.605 de 2012, não afeta somente os emitidos da profissão de advogado, mas de todas as demais profissões que existem no Brasil. Especificamente os cursos de direito, esses formam advogados e advogadas e nada mais. A narrativa de que os formados em direito podem ser juízes, procuradores, auditores, delegados, não procede e precisa ser afastada esta retórica. Inicialmente, para poder concorrer a qualquer um desses cargos, é preciso ter iniciativa da advocacia, nos termos dos nefastos provimentos de uma instituição inexistente chamada Ordem dos Advogados do Brasil, que, aliás, existe de fato, mas não de direito, até que provem ao contrário do senso. Ademais, incluir a profissão nos diplomas estará garantida a essencialidade da profissão de advogado como essencial à administração da justiça nos termos do artigo 133 da Constituição Federal. Logo, o advogado é essencial para a administração da justiça e não a OAB. Além desse fato, a importância da inserção da profissão no diploma se traduz na obediência da lei vigente e não cumprida pelo Estado brasileiro. O Estado produziu a lei, mas o mesmo Estado que não dá eficácia à mesma lei, restringindo desse modo a inserção do termo advogado ou advogada no mercado de trabalho, principalmente no mercado brasileiro, sem restrição e sem independência. Para o debate de hoje, convidamos novamente o Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista da ANIB, Dr. Domingos da Paz, jornalista, advogado, além de presidente da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, doutora Leonice de Oliveira Vieira, vice-presidente nacional da ANAB e presidente regional do Estado de São Paulo, e o doutor Egídio Fernandes Maglia Neto. Se não está aqui, deverá estar logo em nossa sala, porque no sábado passado nós estivemos no município de Gramado e Canela, onde fomos tratar do espaço do nosso Congresso Brasileiro do Direito da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Então, o espaço que nós vimos, se tudo der certo, é maravilhoso, espetacular. E nós vamos ainda, até o final da live, vamos falar um pouco desse local e do que o evento vai trazer para todos nós. Para iniciarmos nosso debate de hoje, boas-vindas mais uma vez ao Dr. Domingos da Paz, a quem recebemos com um fraternal e caloroso abraço. Boa noite, doutora. Boa noite, Brasil. Boa noite, doutor Robson, doutora Leonice, doutor Carlos Schneider, presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, verdadeiramente advogados. Isso aí. Boa noite aos nossos internautas, nossos amigos, e boa noite a todo o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais aí, né? Perfeito. Doutor Robson Aparecido Ramos, muito boa noite. Obrigado mais uma vez por estar conosco, podermos compartilhar esse tema tão importante que afeta a todos nós. Boa noite a todos os colegas.
doutor Domingos, doutor Carlos, doutora Leonice. Vamos para outra live que, com certeza, vai ampliar os horizontes por onde conseguimos enxergar. Perfeito. Boa noite, doutora Leonice. Como vai? Tudo bem? Obrigado mais uma vez por estarem com a gente. Boa noite, doutor Carlos, doutor Domingos, doutor Robson, e a todos os nossos internautas, advogados e advogadas da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros e, de modo geral, a todos aqueles que nos acompanham. Perfeito. Doutor Robson, nós comentamos na nossa preliminar de hoje a questão da ADI que havia sido proposto, que os advogados do Estado não precisam estar inscritos na OAB, né, e depois a Advocacia Geral da União também entendeu no mesmo sentido. Quer dizer, parece que o estatuto da OAB não vale para o setor público, vale só para os privados. Quer dizer, há uma restrição, uma ineficácia legislativa no tocante ao exercício da atividade profissional, que é uma garantia fundamental, mas me parece que a lei não vale para todos, né? A igualdade é somente aos desiguais, mesmo que seja em ambiente diferente. Isso pode ser traduzido em eficácia e independência, Dr. Robson? Boa noite a todos, boa noite, doutor Carlos. Nós já tivemos até uma live sobre esse tema há bastante tempo atrás. Antigamente, a OAB era uma autarquia, ela fazia parte do Estado. Então, quando se tinha uma reunião de Estado e ela estivesse presente, faria sentido. Parcialmente, porque a ideia de autarquia é desvincular o Estado. As autarquias foram criadas com o propósito de se desvincular do Estado algumas atividades. Então, na verdade, nem é exatamente uma parte do Estado, mas era subordinada ao Poder Executivo. Então, tudo bem. Mas, a partir do momento em que ela foi extinta e se tornou uma entidade civil, sem registro, ainda por cima, não tem o menor sentido existir uma legislação para tratar do assunto ligado a essa entidade, OAB, e também não tem cabimento que ela interfira em assuntos de Estado, porque quando o advogado-geral da União, o advogado público, algum funcionário do Estado está atuando, ele não é subordinado a essa entidade privada. Ele é vinculado ao Estado. Então, há que haver essa separação entre o Estado e a entidade privada. Então, o Janot começou correto, ele teve uma visão correta, mas a gente sabe que existem essas influências dentro do próprio Estado, dentro do Congresso, no Judiciário, no Executivo, e ele provavelmente foi convencido, né, a mudar de ideia. Mas a gente sabe que não foi só o Janot, já teve acórdãos, né, já teve decisões no STF que falam exatamente isso, né, que não, o Estado é uma coisa, a OAB é outra. Então, não tem cabimento. Doutor Robson, só para abrir um parênteses, o Rodrigo Janot Monteiro de Barros, quando ele foi Procurador-Geral da República, naquele parecer do recurso extraordinário 603.583, ele emitiu um parecer de 53 laudas com uma performance de causar inveja a qualquer jurista, dizendo que o exame de ordem, além de ser inconstitucional, é imoral. Exato. Eles já erram em tentar, já há um erro em se criar uma entidade controlada por profissionais da advocacia para fiscalizar a advocacia. É o fiscalizado fiscalizando a si mesmo, já está errado. E o erro aumenta quando essa entidade se atreve a fiscalizar o exercício da advocacia de agentes da União, funcionários da União, ou agente público, né? Então, é uma aberração.
quando eles querem exigir, né, que um funcionário, um agente público, para exercer a advocacia, tenha que se submeter a um estatuto de uma entidade privada. Já era errado antes, né? Então, nós temos que esclarecer essas coisas para a população e começar a mostrar uma visão diferente, né, do que até hoje foi imposto para a população. A gente sempre recebeu as orientações de cima para baixo. Nunca nós nos colocamos na posição de analistas e de seres pensantes e colocarmos uma trava nesse tipo de domínio que essa entidade tem no Estado brasileiro. Que até há pouco tempo atrás, eles eram o porta-voz da verdade para todas as entidades do Brasil. Os jornalistas queriam saber a opinião da OAB, o governo queria saber a opinião da OAB, o povo queria saber a opinião da OAB, e nós conseguimos mostrar que não é uma situação confortável para a população esse tipo de situação, porque eles não colocam uma situação de defesa da sociedade, mas sim de defesa dos interesses privados deles, sempre foi assim. Nós só não tínhamos noção de que isso acontecia no passado. Mas hoje já mudou bastante e a gente vê que a sociedade entendeu esse recado, né? A gente fala aqui, mas já chegou no ouvido de todos da sociedade. Doutor, eu gostaria que o doutor, antes de passar a palavra ao doutor Léo e doutor Domingos, eu queria que o doutor comentasse um pouco sobre a questão do artigo 19, incisos 2º e 3º da Constituição Federal, que trata dessa divisão, dessa discriminação entre brasileiros, instituições. Seria muito importante essa análise fazer nessa live aqui. Pois é, este exame que a OAB faz, que não tem previsão legal, já é ilegal por esse motivo, porque não tem permissão para aplicar exame em pessoas que já estão formadas, né? Ela extrapola diversos artigos, não só da legislação, como na Constituição. A Constituição proíbe que exista, que o Estado, né? O Estado, a União, Estados, municípios, Distrito Federal, que eles criem distinções entre os brasileiros e preferências entre uns e outros. Não se pode discriminar ou dar preferência para determinados grupos de brasileiros. E o que este exame faz é exatamente isso. De 100% de pessoas que estão diplomadas e aptas a exercer a profissão, eles criam uma regra que só 10% consegue ser aprovado, portanto, 10% tem esse privilégio e os 90% são discriminados, quando ambos os grupos estão qualificados, né? Então, essa forma de discriminação é proibida pelo artigo 19, inciso 3º da Constituição. Então, eles, além de negarem, né? Me dá só um minutinho, deixa eu fazer uma saudação muito especial à Vera Maria Pelufo. Ela diz que ela participa do Soberano Veritas Temas, natural de Porto Alegre e mora em Gravataí. Seja muito bem-vinda, Vera, e muito obrigado pela companhia aí na nossa live, que é muito importante. Inclusive, a Cassandra tem toda uma vinculação com a ANB, junto com a Lorela, enfim. Então, muito obrigado por estar conosco. Desculpa, doutor Robson. Então, continuando, a União ela não pode negar fé aos documentos públicos, e o diploma é um documento público, foi emitido pelo Estado, ele é legítimo, ele é válido, ele tem que ser aceito no território nacional, e quem é portador está apto a exercer a sua profissão. Quando existe esse bloqueio, se está violando a Constituição novamente, né? Existem várias formas de se violar a Constituição, e eles praticam todas elas com relação a proibir o exercício da profissão por parte dos brasileiros. Porque 90%, normalmente,
90% das pessoas que fazem esse exame são reprovadas. E eles já disseram claramente, nós temos aqui vários documentos onde eles declaram taxativamente que o objetivo do exame não é verificar a qualidade de estudo de ninguém. O objetivo é cercear a entrada no mercado para não criar uma saturação de mão de obra. Eles alegam que se tiver todo mundo que estiver formado for trabalhar na advocacia, vai haver um excesso de contingente. O correto seria o quê? Fechar os cursos e não formar mais advogados. Esse é o correto. Mas eles não fazem isso porque eles próprios são os donos das faculdades. Eles vivem disso, eles dão aula, eles dão curso. Então, é uma fonte de renda para esse grupo. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas que é privilegiada. E isso, o que diz a Constituição? É proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então, nós temos uma discriminação para um grupo e uma preferência para outro, né? A Constituição está sendo violada de todas as formas. E o que nós precisamos é tornar isso tudo público, porém, temos que encontrar meios práticos, né, para tornar essas infrações, né, puníveis. Essas pessoas precisam receber uma punição do Estado brasileiro. Doutor Domingos da Paz, se houvesse um judiciário verdadeiramente atuante e que estivesse balizando as regras da lei e aplicando as diretrizes das normas, não haveria toda essa discrepância, né? Haveria um freio e contrapeso contra tudo isso que vige, que ataca o cidadão, que deixa o cidadão às margens de uma sociedade a qual ele se preparou para participar. Enfim, se tivesse um judiciário atuante, isso não aconteceria. Qual é a sua opinião? Eu vou aqui de encontro com o que o doutor Robson falou, acho que nos 3 programas atrás aí. 3 ou 2 programas atrás, que falava sobre a anarquia. Então, o governo, ele patrocina a anarquia. Ele patrocina esse tipo de coisa que ele acabou de falar aqui. Por que esse regramento para que as pessoas não exerçam a profissão do qual elas estudaram? É para a reserva de mercado. Mas quem é eles para fazer reserva de mercado? Quem tem que fazer isso é o próprio mercado. Mas, além disso, você tem que fazer o quê? Dificultar, então, a entrada do estudante, do candidato a estudante, aonde? Na faculdade. Então, diminuir o número de faculdades. Agora, isso não é feito. Por que não é feito? Porque as pessoas estão ligadas diretamente, ou são donos de faculdades, ou são professores, ou são diretores. Quer dizer, é um grupélio de pessoas que se julgam de alta estirpe para sugar os abaixos. Então, isso é ferível, ou seja, eles ferem a Constituição todos os dias. Agora, eu não estou preocupado com isso, e quem teria que ter preocupação com isso é o guardião da Constituição, exatamente o STF. Mas o STF, lá tem 11 constituições, cada um tem a sua própria, e cada um interpreta do jeito que quer. Não é interpretação universal, não é uma interpretação para a segurança jurídica, é uma interpretação própria de cada elemento que chega na mão. Bom, se o elemento ele quer isso aqui, eu vou interpretar do jeito que ele quer, porque eu devo favor para ele me deve favor. Então, fica a troca de favores. Usa-se o poder público para barganhar esse tipo de intransigências com as pessoas que ficam 5 anos batalhando numa faculdade. Muitas delas, eles fazem o curso por financiado, a pessoa sai da faculdade e continua pagando a remissão daquilo que aprendeu, ou seja, na vã esperança de formado, ele já ingressaria no mercado de trabalho e pegaria o dinheiro para poder pagar a dívida contraída com a faculdade. Mas isso não acontece, isso não é legal no Brasil. O Brasil é assim. Hoje, nós vimos aí a bel prazer que vai ser franqueado ao pessoal do MST a faculdade de medicina. Então, qual é o nome disso? É anarquia, não tem outra coisa. Anarquia generalizada, patrocinada pelo poder público.
Está difícil. Muito difícil. Doutora Léo. Vamos continuar denunciando. Doutora Léo, os efeitos de uma eventual admissibilidade aí da 7409, da nossa ADI, a possibilidade eventualmente, o Supremo Tribunal Federal modular os efeitos para que ela continua tendo eficácia e autoriza a OAB autorizar a regularizar a sua situação? A doutora entende que pode haver essa situação aí ou não? Olha, eu entendo da seguinte forma, doutor Carlos, se for pela aplicabilidade da lei, não. Não porque nós estamos eivado num vício de crime. É um crime, não apenas porque não houve a votação na Casa Legislativa do PL 2938, mas pela gravidade da falsificação da assinatura de um presidente da República, Itamar Franco. Então, os efeitos da modulação, eu não entendo que deixaria esse crime passar assim em Albis pela toda causa que causou a muitos impedidos ao exercício profissional, muitos perderam as suas vidas. É muito grave isso, tudo isso é muito grave. Então, eu não entendo que aplicaria os efeitos da modulação. Mas com esse STF que nós estamos assistindo, é impossível imaginar o que é que eles possam fazer, tá? Porque eu tenho o meu entendimento, como o doutor Robson, doutor Domingos, o senhor também, nós fizemos um trabalho, um levantamento de investigação desde lá de trás, desde 1824, toda aquela estrutura, a partir do IAB, do Instituto dos Advogados Brasileiros, e nós sabemos qual foi a intenção desde lá de trás. Então, nós sabíamos que lá atrás, toda a intenção deles era formar juízes, parlamentares, advogados, mas para estar no topo, na elite, né? E com o caminhar dos anos, foram surgindo novas instituições de ensino, de direito, e nós chegamos a esse crime que eles cometeram em 1994. Né? Com a extinção em 1991, houve aquele lapso e eles não tinham como arrumar outra alternativa a não ser cometer esse crime. Então, se tratando da composição do STF que nós temos hoje, infelizmente, eu sou obrigada a admitir que nós temos muitos do Ministério Público, nós temos muitos juízes, desembargadores, professores, donos de instituições, cursinho, que eles estão entrelaçados nisso tudo. Então, o que pode vir a acontecer, nós temos que aguardar. Sim. Doutora Léo, eu quero também fazer uma referência muito especial ao doutor Cérvulo Medeiros, que está aí na sua tela, como podem ver. Boa noite, colegas, um abraço desse velho, 82 anos, operador do direito, hoje resido em Santa Catarina. Receba um fraterníssimo abraço, doutor Cérvulo Medeiros, e o doutor não faz ideia da honra de estar conosco, como nós nos sentimos honrados com sua presença aqui. E é evidentemente... Pode falar, doutora. O doutor Cérvulo, ele é filiado, é associado, está sempre em contato, nós conversamos constantemente, ele é aguerrido, Então, mais uma razão de externarmos aí E também queremos saudar com uma saudação muito especial a todos os seguidores do canal da Cassandra, né, que tem o seu canal Soberanum Veritas e Soberanum Temas, a quem queremos aqui render as nossas homenagens também. Então, só para não atrapalhar, doutora, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, que eu entendo que o que vai acontecer, o que eu presumo que possa acontecer, a possibilidade da modulação dos efeitos de uma eventual admissibilidade do processo. Mas a doutora, nesse ponto, me parece que o doutor Robson Ramos e o seu comentário se harmonizam nesse ambiente. Uma lei que não teve uma sanção
concluída por fraude. Então, o agente capaz para poder assinar ou firmar os termos de uma sanção, de uma lei, a fim de que ela produza os seus efeitos no arcabouço jurídico brasileiro, precisa ser firmado e assinado pelo agente capaz e legitimado pelo seu posto que ocupa. E se o agente não é capaz, não é possível que a lei produza efeitos. Então, como disse o Dr. Robson Ramos, ela não foi concluída, portanto, ela não existe de fato e de direito, Dr. Robson. É isso. Exatamente. Essa lei ela não existe, porque ela não seguiu os procedimentos legais exigidos pelo regimento interno e pela Constituição. Ela não existe. Ela está surtindo seu efeito pelo fato dela continuar em vigência, né? E é isso que nós estamos aí buscando a questão da justiça e que o direito realmente seja aplicado. Porque uma lei... O grande problema, doutora Leonice, que nós temos uma cultura, e infelizmente, né, nossa cultura foi errada. Vem do passado, vem lá da época do Império. A gente aprendeu tudo errado, a obedecer. Nós não somos um povo... Obedecer sem questionar, né, doutora? Sem questionar. Então, a lei, ela não existe, mas ela se torna vigente, tem eficácia porque o povo obedece. Lá nos Estados Unidos, que o povo já nasceu independente, lá nunca teve monarquia, o povo já foi para lá para fugir, né, daquele sistema autoritário. Lá, quando o governador lá do estado fez uma lei dizendo que as pessoas tinham que entregar as armas, o povo pegou a arma e foi lá para a porta do governador. Sim, doutor Robson, tudo isso daí, só um minutinho, tudo isso daí nós sabemos. Só que, infelizmente, aqui nós fomos realmente doutrinados dessa forma. Peraí. Não, doutor Robson, só um minutinho, dá tá vendo aí. Veja bem, o senhor acabou de colocar o quê? Lá o governador, não foi isso que o governador fez? O povo não foi lá para a porta do governador? Só que lá nós temos os juízes, ministros, desembargadores, da forma que nós temos aqui no Brasil? Não, não tudo tem. Bem, eu não estou falando do sistema legal, sistema jurídico de lá, estou falando da cultura. Cultura, doutor Robson, olha, veja bem. Deixa eu mostrar um detalhe que a gente não tem aqui. Lá, o governador dá uma ordem para o prefeito, para o policial, para o xerife, ele não cumpre. Uma ordem ilegal, ele não cumpre. Por que ele não cumpre? Porque, se não é legal, ele não é obrigado a fazer. Exatamente. Agora, vamos dar uma suposição aqui. Uma determinada figura de um tribunal. Ele dá uma determinada ordem para algum cumprir. O que é que eles vão fazer aqui? Eles vão cumprir a ordem. Por que eles vão cumprir a ordem? Por causa da cultura. Por causa do aparelhamento. Porque se ele fizer o contrário, ele perde o emprego dele, doutor Robson. Ele perde o emprego. Por que ele perde? Por causa da cultura. Se todos os policiais falassem, nós não vamos cumprir essa ordem, a ordem não existe. Concordo. Aliás, aqui já existia uma frase antiga que o doutor Domingos deve se lembrar. Aqui tinha a época da lei que cola e lei que não cola. Lembra disso? Sim. A lei que cola é aquela que o povo obedece. Aquela lei que não cola é porque o povo não obedece. E antigamente tinha esse tipo de comportamento, né? Muitas leis eram feitas, mas ninguém obedecia. Então, sim, concordo com você. Eu concordo com você. Agora, o que é que nós... Esse é o ponto. Nós temos que aprender que lei inconstitucional, ou lei que nem existe, né, que é o caso desse estatuto aí, nós não temos que obedecer, mas quantas pessoas baixam a cabeça e cumprem uma lei que não existe? Doutor Robson, me diz uma determinada situação.
Se você for, de repente, for imposto a uma determinada situação, você vai se recusar a cumprir aquela lei. O que é que eles vão fazer? Eles vão te pegar, vão te conduzir para uma delegacia e você vai fazer o quê? Se você estiver na frente de um juiz... Eu já tenho uma... Olha, eu espero que não façam, porque eu sou do tipo que reage. Tudo bem, doutor Robson, mas você... Não quero saber se eu vou preso ou se eu vou tomar tiro, mas não vai ficar de graça. Eu apoio 1000% aquele deputado Roberto Jefferson. Ele é o único que está certo. As pessoas aqui não sabem reagir. Antigamente, o povo tinha esse tipo de noção. Agora, quantos, Roberto? Da nossa cultura no passado, reagir. E hoje a gente... Ó, tem a história do Lampião aí. Eu não sou a favor dele, mas é um exemplo. Tem a história da Guerra dos Balaios lá, que o sujeito foi preso, a Guerra dos Balaios, posso falar, porque foi um ancestral meu que participou daquilo ali. O Raimundo Gomes, prenderam o irmão dele. Ele sabia que o irmão dele não ia sair mais da cadeia ou ia ser esquartejado, porque existia autoritarismo. Que eles fizeram? Foram lá, retiraram o cara da cadeia e acabou. Aí começou a guerra. Então, o povo já teve esse espírito e perdeu. Nós temos que restaurar esse espírito rebelde. No Rio Grande do Sul, quantas revoluções não teve, doutor Carlos? Muitas. Justamente porque o povo não aceitava as coisas de cabeça baixa. Nós temos uma história do nosso povo que vem sendo sufocada. Todo mundo quer dançar, fazer dancinha do TikTok, mas ninguém se recorda do nosso passado. Nós, hoje, somos tratados como um povo que obedece tudo de cabeça baixa, mas a nossa história não é essa. O gado Nós que vai tivemos várias revoluções onde o povo foi lá e reagiu. O povo parece gado que entra pro brete para ser abatido, né? Pois é, o que aconteceu? O povo foi doutrinado ao longo dos séculos, né? E mudou a conduta. Mas essa memória não está perdida. Essa memória não está perdida, doutor Robson, não está perdida. O doutor tem quantos anos? 40 e poucos anos. Doutor Domingos já tem os 70 e pouco. Doutor Carlos, 70 e pouco. Já tem meus 60 também. Não tem 70 e poucos, não. Não, o doutor Domingos da Paz, não sei quantos são. Mas eu posso te dizer uma coisa. Estou com 19. Que não seja 70, mas aqui não tem ninguém abaixo de 40 e inferior a 70. Nós estamos aí, ó. Então, assim, doutor Robson. Nós temos aqui o nosso... Eu vejo a diferença, doutor Robson. Doutora Léo, nós somos jovens há mais tempo, doutora Léo. Sim, com certeza. Só que a minha educação, aquilo que eu aprendi lá, desde a época do primário até a faculdade, na faculdade eu já senti o clima diferente, doutor Robson. Na faculdade, o clima diferente. E a geração, a partir de 90, olha, sem comentários, formou um exército de pessoas alienadas e muitos são profissionais sem visão nenhuma, doutor Robson, que segue um exército que foram preparados para aquilo. Então, nós vimos, assim, a diferença entre os pais, os avós, e entre essa geração de agora. Entendeu? Essa geração de agora. Então, nós vamos levar anos, doutor Robson, para mudar tudo isso. Vamos levar, sim, essa cultura. Infelizmente, formaram professores. Olha, pega o que está acontecendo aqui em São Paulo, né? O que foi que o governador colocou aqui? Que ele quer monitoramento nas salas de aulas, 2 vezes por semana. Já tem professores reclamando, já estão fazendo manifestação, passeata, porque eles não querem isso. Por que eles não querem isso? Já diz que é inconstitucional o que o governador está fazendo, né? Por que eles não querem? É a doutrinação, doutor Robson, é a doutrinação. Eles foram formados para isso. É uma geração que foi formada. Agora, também não vou falar que é 100%, porque nós temos professores aí que têm seus 70, 80 anos, né, que tiveram a mesma formação e a nossa educação, só que eles estão no sistema.
Eles estão no sistema. Leonice, nós temos uma minoria organizada que controla a maioria. Meia dúzia de boiadeiro controlando a manada, né? Isso aí. Então, isso é o que acontece. Então, eles dão a impressão de que são maioria. Eles não são maioria, eles são minoria. Agora, o que está acontecendo hoje... Oi? Manada de boi ou do jumento? O que acontece hoje é que nós temos informações que antigamente a gente não tinha. Por exemplo, essa informação aqui, ditadura da nomenclatura, que eu falei semana passada. O que é isso daí? É um instrumento de convencimento que o governo usava lá na União Soviética, né, nos anos entre 1920 e 1950. Eles usam termos, usam jargões técnicos, usam a psicologia, e com isso eles vão manipulando a conduta das pessoas, né? Hoje, é o que mais se faz. Esse procedimento que se usa hoje, de cercear todo mundo com chavões de fake news, preconceito, racismo, homofobia, machismo, qualquer coisa, eles inventam um termo novo. Antigamente tinha até juiz falando em transcendência dos motivos determinantes para alterar a Constituição Federal com nova redação. Eles vão inventando termos técnicos, uma linguagem que o povo não entende, uma linguagem fechada, hermética, complexa, confusa, e eles dão um significado. Inclusive, tem um livro do Stalin, que é... Deixa eu ver como é. O comunismo e a linguística. O comunismo e a linguística. O que eles faziam naquela época? Eles criavam vocábulos novos para que o povo aceitasse o regime novo e apagavam os vocábulos antigos, que eram contra o regime novo, ou lembravam o regime antigo. E os vocábulos que ficavam, eles trocavam o significado. E o que é que se faz hoje no Brasil? É trocar o significado das palavras, dos vocábulos. Isso foi feito na União Soviética. Então, isso que nós estamos vivendo hoje é um processo que já foi aplicado na União Soviética. Sim, doutor Robson, é que você não acompanha a plataforma. Eu quero só fazer uma referência do canal do Mendes, que ele deve ter visto a ADI, né, porque ele comenta, a ADI demonstra vários vícios. Então, deve ter visto, né? E, de fato, como vícios absolutamente incorrigíveis, né? Insanáveis. Sim. Ô, doutor Robson, é que você não acompanha a plataforma no Telegram, e, assim, há algum tempo, eu venho, às vezes, colocando um print e fazendo um questionamento. Isso é entre nós mesmos, advogados, advogadas. O que é uma prerrogativa? O que é ortogar uma prerrogativa no seu diploma? Seu diploma não está escrito isso? Sim. E o que é a ortoga? Um direito, né, a ser exercido. Exatamente. Então, se ortoga... A outorga profissional, é isso? Sim. Sim, e aí você pergunta entre nós, para vários mesmo, gente, o diploma de você está escrito lá, foi retirado lá que você estava apto a exercer a profissão e ortoga todas as prerrogativas legais. Você pergunta, doutor Robson, você pergunta o que é ortogar as prerrogativas legais. Está escrito no diploma. Está escrito no diploma de todos. É uma concessão que está aqui. É uma ortoga que o Estado te deu para você exercer a tua profissão. Ninguém responde, doutor Robson, você conta nos dedos quem responde. Quem responde. E aí eu te pergunto, é somente a população que foi doutrinada, que foi alienada? Advogado fala. Advogado, por mais que ele possa entrar no embate, ele tem que falar. Ele tem que colocar a opinião dele. A gente tem que pegar os livros antigos. Pega livros antigos. Eu tenho um livro aqui que eu já mostrei, eu gosto de direito constitucional, esse aqui.
é bem antigo. Esse discurso sobre o que está acontecendo hoje está escrito ali também. Só que o professor não tinha coragem de falar disso na sala de aula. Tem assuntos aqui sobre ativismo judicial. Ativismo judicial... Doutor Robson, olha, só um minutinho. Isso daqui só é uma parte. Aqui é outra parte. O que eu quero dizer... Eu tenho uma outra parte aqui, tem um monte de livros lá embaixo, só que, infelizmente, doutor Robson, não fazem. Essa história de ativismo judicial, ela é antiga. Mas os nossos professores não tinham coragem de falar nisso na sala de aula. Hoje, e não falam até hoje. Abertamente, né? Os livros expõem capítulos e mais capítulos sobre esse assunto e consideram aquilo uma coisa correta, né? Sobre o ativismo judicial, essa invasão de um poder no outro, etc. Então, o que mudou foi a cabeça das pessoas, mas foi um trabalho de longo prazo de preparação da mente da sociedade para aceitar esses absurdos como naturais. Então, nós também podemos fazer uso da mesma técnica, e eu não acredito que demore tanto tempo, porque antigamente não existia a internet, o trabalho era mais lento. Hoje, com a internet, você muda a opinião pública em 5 minutos. O que nós precisamos é encontrar meios de ter um acesso à massa, e nós não temos. A gente tem o quê? Poucas pessoas que acompanham a gente. Eu nem tenho um canal no YouTube, tem youtuber aí que tem uns 7 milhões de seguidores, né? Sim. Mas eu também nem sei se 7 milhões de seguidores significa 7 milhões de pessoas que assistam a live dele. Porque você clica em seguir alguém, mas não vai lá nunca mais, né? Exatamente. Então, não é bem assim. Nós precisamos ter um meio de comunicação que seja mais eficiente. Se a gente tiver esse meio de comunicação, né, aí sim, a gente muda a sociedade em 2 Mas minutos. esse meio, só uma opinião, tá? Isso daí, cada um aceita. Se cada um, por exemplo, for buscando outros colegas e participando, uma vez um vem participando do nosso canal, outra vez nós participamos do canal de outros colegas, e vai se divulgando, entendeu? Agora, quando você fica limitado somente no teu canal ali, com a participação, sempre vão ser os mesmos. Quando você busca participar de lives diversificada, e qualquer um de nós que for fazer qualquer trabalho nesse sentido, vai levando a informação, entendeu? Que nem eu assisti um podcast do Dr. Domingos, né, Dr. Domingos? Parte 3, entendeu? E aí o Dr. Domingos ele leva o conhecimento, inclusive da própria associação. Eu participo, o doutor Maurício, o doutor Robson, o doutor Carlos, tá? E sempre está buscando participar não apenas somente no nosso canal. Pode prestar atenção que você tem vários youtubers aí que eles divulgam o canal do outro. Eles participam naquele canal dele e ele divulga o canal do outro. Entendeu? Como o doutor Carlos está fazendo. É uma técnica de comunicação. Doutor Carlos aqui não está divulgando a Cassandra. Quando o doutor Carlos coloca aqui aqueles que querem fazer filiação, entrar em contato com o meu número, o pessoal vem e faz a chamada aqui, você entendeu? Que nem ele passa aí. Aí eles vêm e fazem a chamada aqui para se juntar à associação, entendeu? É dessa forma. Se nós ficarmos só limitado, só no nosso canal, você entendeu? Aí fica mais difícil. Por quê? Nós não contamos com a mídia que você tem aí dessas televisão, jornalistas, são poucos esses daí, se for para contar também com aquela mídia marrom aí, deixa lá para lá, entendeu? O que acontece é isso, por quê? Porque eles têm medo de levar informação e ser punidos, tá? A verdade é essa, eles têm medo da punição, então eles não estão buscando a verdade, eles estão buscando isso aqui, quem paga mais, eles estão fazendo o trabalho.
Infelizmente é isso que acontece. Então, Quem paga está fazendo o trabalho. Uma das formas que nós temos é encontrar técnicas de reação. Uma das formas é mostrar que aquela ferramenta que está sendo usada contra o povo brasileiro hoje já foi usada na União Soviética. Eles chamavam de ditadura da nomenclatura, que é isso que eles estão empregando para oprimir a população. E o povo, sem ter ciência de que está sendo manipulado, também repete. As pessoas estão adotando comportamentos, né, que elas deveriam condenar. Na verdade, muitos até inconscientemente são contra, mas eles acham que é natural repetir aquele tipo de conduta que está sendo implantada no subconsciente dele. Essa tal da ditadura da nomenclatura. Então, nós temos, toda vez que a gente tiver oportunidade, a gente tem que desmascarar esse pessoal que Exatamente. se une em grupos de militantes dentro da internet e começam a perseguir uma pessoa por algum motivo qualquer, banal. E, normalmente, é uma coisa que nem crime é, né? Nem previsão de crime tem na lei. E quem se transforma num tribunal privado, né? Um tribunal do crime também, né? Não deixa de ser um tribunal do crime. Eles passam a fazer justiça privada contra as pessoas. É jogador daqui, é um técnico de futebol ali, até eles próprios, um artista, um jornalista, qualquer pessoa pode ser vítima desse tipo de pressão que eles fazem, fazendo uso de quê? Desses jargões e termos técnicos, né, que são falados em massa para pressionar as pessoas a se tornarem inimigas daquela pessoa, daquele indivíduo que está sendo vítima de um massacre. Então, nós, quando percebermos que alguém está sendo massacrado, a gente não tem que aderir. É como ocorre no linchamento. Tem um livro do Emily Durkheim que fala sobre o linchamento. O linchamento uma multidão avança sobre uma vítima e as outras ao redor, elas não pensam, elas também se juntam à multidão para massacrar e praticam o linchamento sem nem saber o que está acontecendo, né? Esse tipo de ditadura que foi usada na União Soviética está acontecendo no Brasil. E nós temos que começar a encontrar meios de barrar isso daí. Quando alguém começa a crucificar uma pessoa, e a gente nem sabe se é verdade o que aconteceu, né? Tem um treinador aí que recebeu uma acusação, agora tem qualquer acusação. Ora, se a pessoa foi acusada, o princípio da legalidade diz que primeiro ele tem que ser julgado na justiça, condenado pela justiça, e não a sociedade começar a crucificar as pessoas, acabar com o emprego dela, destruir a vida, destruir a reputação, acaba com a vida dessas pessoas. E nós, sociedade, é que estamos dando munição para isso. Nós é que estamos sendo usados para fazer esse tipo de trabalho sujo, né? Dr. Robson, isso me lembra, o Bolsonaro falou numa das suas incursões, ele disse: se o povo soubesse a força que tem, eu acrescentaria, se o elefante soubesse a força que tem, não entraria no picadeiro, né, para ser massacrado daquela maneira. Então, realmente, como disse a Marta Saito, doutora Marta Saito, verdade, doutora, isso é muito importante, eu estou sempre levando para o público sobre a ANAB. Então, nós precisamos... É importante divulgar as lives, é importante replicar as lives, é importante se inscrever, participar de outros canais. O doutor Maurício disse agora que eu preciso voltar com as minhas lives. Volte, doutora. Faça isso, tudo isso ajuda a expandir o restabelecimento do primado da lei e da ordem. Nós somos advogados e ponto final, ninguém nos tira isso. Se tem uma lei fraudulenta que diz o contrário, nós não, como disse o Dr. Robson Ramos, nós não podemos nos submeter ao ilícito. Nós não podemos se curvar diante das ilicitudes que não são impostas. Meu Deus do céu, até onde que as pessoas estão treinadas e alienadas para se curvar diante dessas ilicitudes? Olha, doutor Carlos, o que acontece muito aí, olha, veja bem, nós disponibilizamos
com o apoio do Dr. Túlio, de Santa Catarina, que eu agradeço muito a ele, vamos chamar assim, que é um mini dossiê com fundamentos para que os nossos colegas fizessem a impressão disso, juntassem seus documentos ali, sua carteira de inscrição da ANAB, seu diploma, juntasse tudo ali, carregasse junto com eles e tivesse na ponta da língua quando um advogado, ou seja lá quem for, até mesmo para levar informações, até porque nós temos sim, nós temos muitos juízes, nós temos muitos promotores, nós temos desembargadores sim, que não têm conhecimento disso. Tem muitos no sistema envolvido? Tem sim, mas tem muitos que não têm o conhecimento. Então, esse trabalho não precisa ser só o doutor Carlos, só o doutor Domingos, ou só eu, só o doutor Robson, que pode fazer esse trabalhinho, uma apostilinha, fazer umas impressão, entrega lá para o delegado, entrega lá para o funcionário do cartório lá, do fórum, entrega lá para o cartório no tribunal, entrega na mão dele e fala, olha, se você tiver curiosidade, dá uma lida nisso. Sabe o que é isso? São o trabalhinho de formiguinha em formiguinha e vai formando o formigueiro. Nós começamos desse tamaninho, lá numa plataforma da ANB, no WhatsApp, em outubro, dia 31 de outubro de 2018. Hoje, quantos nós já não somos? E a cada dia aumentando mais. Tem advogados inscritos da OAB que desconhecem essa verdade. Doutora, inclusive, isso aqui ele está reforçando o canal do Mendes, está dizendo aqui, ó, a advogada da Associação de Moradores onde presido, que ele preside, puxou para mim toda a ADI, também já li toda a petição e os 3 laudos. Portanto, tá aí a demonstração que ele deu de que ele conhece, né? Ele viu e sabe. Doutor Mendes, eu falo com ele constantemente aqui, agora até mesmo, recentemente aí, ele é do Rio de Janeiro. Ele passou até uma mensagem, eu expliquei. Mas é importante isso. É importante, que nem ele faz parte de uma associação lá, né, de moradores, e ele levou essa informação até essa advogada. É assim que nós temos que fazer, todos nós. Não é ficarmos em cima do muro aguardando meia dúzia e cobrando, pior é isso, e cobrando. E até porque nossa bronca não é contra os advogados, é contra a instituição que eles representam. Exatamente, é contra aqueles que, sabendo de toda essa sujeira, de todas essas imundícias, ainda continuam humilhando advogados, você entendeu? Diplomados, com o mesmo diploma, do mesmo ninho que saiu o de todos. Por isso que eu volto a repetir. Não é escrita do diploma que reconhece o profissional, porque se fosse assim, pega todos aqueles que se inscreveram até 1994, inclusive aqueles do mais alto escalão, taca fogo nos diplomas deles, porque nenhum deles são advogados. A doutora Selma Souza, mas isso tudo tem um tempo, doutora. Ela diz que essa entidade falida cresceu muito depois da blindagem do STF. Mas não tem blindagem contra o ilícito e nem contra a ilegalidade. Não pode existir isso. Se bem que nós sabemos o que está acontecendo no país hoje. Não existe mais lei, né? Não existe mais ordem e, por isso, nós estamos lutando pelo restabelecimento primado da lei, da justiça e da ordem. Nós não podemos nos submeter a essa discrepância que é chamado o direito hoje. O direito foi sequestrado, doutor Robson. Exatamente, essa é a palavra correta. Nós não estamos mais vivendo num estado de direito, né? Nós estamos numa anarquia, como eu já falei numa ocasião passada, e o doutor Domingos lembrou isso. Nós estamos num estado onde a lei escrita não tem mais valia nem serventia nenhuma. E eles assumem isso abertamente. Não só os ministros, né, os advogados, os promotores, os autores de livros. A gente pega livro hoje, eles assumem essa situação de que a lei escrita não tem nenhum significado até que um juiz a interprete.
Isso é uma coisa bizarra, né? É como se a gente fosse dirigir por aí, passa tudo que é sinal e aquela placa não tem significado nenhum, né? É. Mas esse argumento é uma falácia que só vale para o lado deles. Porque se nós fizermos a mesma coisa, aí nós somos punidos, aí a lei tem significado, né? Então, nós temos que aprender a reagir contra as falácias, contra as mentiras. Olha, eu tenho uma opinião. Enquanto nós não fizermos a limpeza que tem que ser feita dentro do STF, dentro dos tribunais, da justiça, porque, infelizmente, nós temos muitos juízes, desembargadores, promotores, defensores. Eu, conversando com um defensor público há pouco tempo, tá? E ele defendendo de todas as formas, assim, ó, entreguei na mão dele e falei, você leia isso, daqui mais ou menos umas 2 semanas nós conversamos, tá? Quando eu retornei, que eu fui no fórum, que eu fui, procurei por ele, ele falou, eu estou horrorizado com tudo isso. Eu falei, então, por isso que vocês têm que tomar conhecimento. A limpeza, doutor Robson, infelizmente, tem que ser feita dentro dos órgãos públicos. Eles estão, assim, a maioria, eu tenho uma amiga minha, que ela trabalha na prefeitura, tá? Ela falava assim que ela era obrigada a participar de comício. Ela era obrigada a participar de comício. Então, nós enxergamos a coisa do lado de fora e aqueles que estão lá dentro vivem na carne. Então, é muito complicado. E é assim, tudo isso vai ocorrer. Nós temos certeza que essa limpeza vai ser feita. Nós temos certeza que a nossa vitória é certa, porque tem muita coisa por vir aí. Muitos não conseguem observar muita coisa que estão acontecendo. E vamos lá. A guerra, ela não é apenas material, física. Essa guerra vem de lá de cima. Respeito quem acredite e quem não acredite. Doutor Robson Ramos, para a sua despedida. Chegamos no horário limite e vamos, infelizmente, poderíamos prosseguir, mas vamos deixar para a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para mais temas importantíssimos da nossa live. Para as suas considerações finais. Bom, muito obrigado, doutor Carlos, por manter esse trabalho fantástico, né, que beneficia o nosso país, além de beneficiar as pessoas que fazem parte do nosso grupo, né? É um trabalho que eu vejo como algo que tem um valor patriótico, né? Esse sim é uma defesa do interesse social, de verdade, né? Perfeito. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Maravilha. Doutor Domingos da Paz, para as suas considerações. Às vezes a gente fica calado, tentando encontrar uma explicação lógica, uma explicação que seja a contento, né? Porque o que estamos assistindo aí no Brasil hoje é uma coisa assim, se voltássemos atrás e falássemos 2023 e jogasse essa história, 2023, 2020, na década de 2020, né? Você voltasse lá na década de 60 e mostrasse isso, as pessoas iam falar que você é um louco, você é chapado, que isso é coisa de filme americano. Então, veja, muitas vezes você para e fica observando as pessoas falarem, logicamente, o que está sendo dito aqui é com clareza, com explicação contundente, porque a gente conhece os parâmetros legais de toda a movimentação histórica do Brasil. E quando se fala em doutrinação, a doutora Leonice coloca muito bem, a doutrinação ela é tão maldita que ela pega velhos, novos, pega tudo. Ela é abrangente, ela sacode a poeira em todo mundo. Então, o que acontece? Se o idoso, a pessoa mais experiente, ela não foi doutrinada,
mas o próprio filho, o neto, o bisneto, ele vai dar um jeito de passar aquela porcaria para o avô. E ele vai acabar, para não criar uma polêmica, para não criar uma discussão maior, ele acaba aceitando aquilo ali. Então, é uma doutrina contagiosa, porque você fica no meio, fica ilhado com tanta porcaria, com tanto lixo mental, com tanto lixo à sua volta, que para você não se contaminar, fica difícil. Você acaba por se contaminar. Então, você vai virar um ermitão. Vai ficar se isolando de todo mundo. Que aí Maravilha. É difícil. Né? Então, eu deixo aqui um abraço a todos, pedindo a Deus que, orando e rogando a Deus para que tenha piedade do povo brasileiro, como disse o doutor Robson, manada, tem que descobrir, manada de quê? Porque até onde me permite ver, é uma manada de jumento. Então fica fácil. Quando os caras balançam o sininho lá, a jumentada vai tudo lá e caracteriza aquilo que foi pedido. Então tá difícil. Perfeito. Vamos acordar. Perfeito. Vamos acordar. Ok, maravilha. Doutora Léo, rapidinho para as suas considerações. Eu só posso dizer assim, olha, doutores e doutoras, sejam inscritos na OAB, não inscritos na OAB, vamos lutar pela justiça para restabelecer a ordem do nosso país, porque o que nós estamos vivenciando é terrível. Isso não vamos falar somente na questão dos advogados, dos contadores que estão aí também nesse limbo, desse impedimento, dessa injustiça. Né? Vamos procurar estudar, pesquisar, investigar antes de sair propagando, divulgando, e vamos levar as informações da verdadeira justiça. Vamos buscar o nosso direito, que foi surrupiado de uma forma criminosa, porque isso é crime, não tem o que justifique. Eu quero agradecer a todos aqui participantes, a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar participando, mas depois assista, compartilhe, dê o seu link, porque cada um compartilhando para nós vamos ter milhões lutando para restabelecer a ordem, para restabelecer a justiça no nosso país. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos. Maravilha. Marley, muito obrigado, Marley, por estar aqui conosco. Diz ela que ela não é advogada, mas gosta das nossas lives, deve ser do canal da Cassandra também. Como diz a Cassandra, não podemos deixar de pesquisar. Não vamos nos enganar ou nos deixar enganar. Só um detalhe, doutor Carlos, só lembrando que qualquer denúncia que for fazer lá em Portugal, ela tem que ser apostilada, viu? Não recebe por e-mail e nem por aquele negócio que chamava fax. Não existe mais, viu? Tem que ser apostilada, tá? Perfeito, ótimo. Maravilha. E outro detalhe também, eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, doutor Antoniel, que está aqui na nossa plataforma, e doutor Lino Lima de Aguiar, a doutora Aldenora, né? Já vi o doutor José Walter, do Espírito Santo, enfim, a todos os nossos presidentes, nossos internautas, queridos, como sempre, com seus comentários, sugestões, enfim. Queremos também deixar um agradecimento muito especial a essas três feras aí, que sempre estão conosco todas as segundas-feiras, abrilhantando esse tema tão importante que é o direito e a justiça em nosso país. Dr. Robson, doutora Léo, doutor Domingos da Paz, muito obrigado, muito boa noite. Que Deus os abençoe, aos nossos internautas, uma excelente semana. Semana que vem, se Deus assim permitir, estaremos de volta com mais uma live. Compartilhe, dê o seu like, né? Dá uma oba, né? Então, dedo para cima. Dá um linkinho lá, senta o dedo. Senta o dedo e compartilhe. É importante. E inscreva-se no canal, mais uma vez, é importante para todos nós. Tenham todos uma excelente semana. Semana que vem estaremos de volta. E também inscreva-se no canal da Cassandra, que lá tem temas extraordinários. Tenham todos uma boa noite. Até semana que vem. Muito obrigado por estar conosco. Amém.